Recebe nos estúdios da FM Padre Cícero, no nosso Tenda Literária, o Emanuel Regis. Boa noite, Emanuel Regis. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite aos ouvintes aqui na rádio. O que é que você vai falar sobre Alma Beat pra gente, aqui, de uma maneira bem simples? Certo. Alma Beat faz referência ao movimento literário dos anos 50 nos Estados Unidos. Né? Então, é um movimento essencialmente norte-americano. E ele surge através de um grupo de escritores que eram, sobretudo, e é o que mais gera interesse nesse movimento, é a forte amizade que ligava eles. Né? O movimento só foi possível porque esses escritores atuavam numa perspectiva de muita divulgação do outro. Né? E ele se contrapunha à visão dominante nos Estados Unidos, né, da época. Já que a gente sabe que nos anos 50 os Estados Unidos viviam uma grande riqueza material. Então eles vão tentar mostrar, os escritores beats, né, da geração beat, como eles são conhecidos, um outro lado dos Estados Unidos que não era muito divulgado, nem na literatura, nem na mídia de um modo geral, que seria o submundo dos Estados Unidos, né? Quer dizer, os marginalizados, né, os excluídos, dessa sociedade de prosperidade da época nos Estados Unidos, né, após a Segunda Guerra Mundial. O que seria o termo beat? Certo. O beat, ele é um termo polissêmico, né? Ele tem vários significados. O primeiro seria de ritmo. Porque, na época, um ritmo muito em voga era o bebop, né, que é um tipo de jazz. Nesse tipo de jazz você vai ter nomes como Charlie Parker, né, Dizzy Gillespie, que eram músicos de jazz que os escritores beats escutavam muito. Então, beat pode ter esse primeiro significado de batida. Né, que eles vão pegar esse ritmo do bebop, né, da música desse tipo de jazz dos anos 50 e vão levar para a literatura, né? Na métrica, né? na prosa. Eles vão utilizar muito desse estilo musical. É tanto um pouco mais alegre, né? Sim, exatamente. Sincopado, né? E vertiginoso também. E você vai ter o significado também geração batida. Né? Como assim? Porque eles queriam fazer uma referência à geração perdida, da década de 1920. O que era essa geração perdida? Eram escritores americanos também, anteriores aos beats, né, que viajavam para a França, à procura de maior liberdade, de criação, né, e de experiências da vida mesmo. Né? Eles sentiam que lá poderiam produzir com maior liberdade que nos Estados Unidos. Então, teve essa geração perdida, da década de 1920, e o Jack Kerouac, que é um dos principais líderes da Beat, né, da geração Beat, ele conversando com um amigo chamado John Clello Holmes, né, ele disse, não, como é que a gente pode batizar então o nosso movimento? E aí ele pensou na geração perdida, Lost Generation, né, e falou, não, então a gente vai chamar a nossa geração, grupo de amigos, né, criando, enfim, de Beat Generation, né, geração batida, né. Tem como você explicar pra gente situar, a gente está entre 1920, 30, 40... É porque, assim, a geração de 20 é uma geração de escritores americanos da década de 1920. E aí você vai ter nomes como Ernest Hemingway, né, que escreveu O Velho Mar. Você vai ter nomes como Scott Fitzgerald, que escreveu O Grande Gatsby, né, e Suave à Noite. Você vai ter nomes como a Gertrude Stein também. Né? Então, esses são antes da geração Beat, né? São da década de 1920. Eles viajavam para Paris. Você vai ter vários livros que falam sobre como era... Coisa bem erudita. Entre aspas, fresco? Não seria assim. Na verdade, seria uma coisa existencialista. Né? Existencialista. Porque eles estavam em busca de refletir sobre a vida mesmo. Né? O mundo estava saindo de uma guerra, né? Que era a Primeira Grande Guerra Mundial, 1918. Então, esses escritores não sentiam
que a sua obra poderia tratar de questões realmente sérias nos Estados Unidos. Então eles sentiam que a França havia um respeito maior, uma liberdade maior. Mas esses são os escritores da geração perdida, de 1920. Certo. Então, 20 anos depois, né, 20 anos, 30 anos depois, é que vão surgir os escritores Beat, né, da geração Beat. Então, quando eles vão batizar o movimento Beat, eles fazem referência, né, a essa geração perdida. Né, a Lost Generation, eles são a Beat Generation. Né. E Beat também tem outros significados, né, por isso eu disse que é polissêmico. Beat também pode significar beatitude, né, que é um conceito que o Ginsberg, né, que é um poeta da geração Beat, e o Kerouac eles vão utilizar muito. O Kerouac tem até um livro chamado Vagabundos Iluminados. Né? Certo. Então esse conceito de iluminação, né, dessa visão transcendental, espiritualista, né, os Beats também vão trazer, né, para dentro da literatura deles. Né? Então eles vão trabalhar com esse conceito de beatitude também. Né? Então, Beats também seria um diminutivo de beatífico, né? De beatitude. Né? E se a gente lembrar do latim, a gente vai ver que beatus, né? no latim, significa espiritualmente alegre. Né? Tem esse significado, beatus. Então, é outro significado que se pode trazer para Beat. Que ainda está no campo semântico de alegria, de rejuvenescer. Exato, exatamente. Batida, alegria. Exatamente. Eu estou com medo do terceiro sentido. E tem outro significado que é uma gíria, né, da marginália da Times Square, né, de Nova York, da década de metade de 1940, né, 1945, 1946, que o Kerouac, que batizou o movimento, né, com esse outro escritor, o John Carroll Holmes, ele pega de um dos amigos dele que era um marginal mesmo, assim, né? Que ele falava muito, né, I am the beat, né? Seria mais ou menos eu estou ferrado, assim, estou mal, né? Então seria uma gíria, né? E gíria não tem um significado muito literal, né? Assim. Então ele também pega essa gíria e ele incorpora. Então você vai ver que beat, na verdade, aponta para vários significados. Né? É polissêmico, né? Tem vários significados. Então, geração beat seria isso. Hein? Agora, se a gente quiser, para deixar mais claro assim, a gente pode dizer que a gente vai ter 3 grandes nomes da geração beat. Né? Os 3 maiores criadores da geração beat. Que seria o Jack Kerouac, né, que nasceu em 1922, né, e começou a produzir mais ou menos cedo mesmo, com 20 anos, né, por volta de 1940, 40 e pouco. E escreveu On the Road, né, que é, sem dúvida nenhuma, a Bíblia dos mochileiros, né, das pessoas que viajam pedindo carona pelos Estados Unidos e pelo mundo. Você vai ter o Allen Ginsberg, né, que nasceu em 1926, que é um poeta que vem de uma família judia russa, né, e que escreve o Úrico, né, que é um livro que inaugura o movimento beat, em 1956, aliás, 1955, né, com a leitura que ele faz, depois a gente explica melhor isso, uma leitura que ele faz do poema Úrico, inaugura o movimento. E você vai ter também um outro escritor muito importante, que é o William Burroughs, que escreve Almoço Nu em 1959, né? Ele publica. Assim. O escritor... Almoço Nu, uma obra altamente revolucionária. Exatamente, uma obra altamente revolucionária, pelo trabalho que ele faz com a linguagem. Né? Ele vai linguagem nova. É uma linguagem muito inovadora. Tensa. Exatamente, desafiadora para o leitor. Né? E a gente pode comparar com outro escritor difícil também, que é o James Joyce. Né? Então ele vai pegar muitas experiências desse escritor, do James Joyce. Né? Mas de outras propostas também. Né? Ele vai utilizar uma técnica muito inovadora, né? Assim, de uma forma muito criativa, embora essa técnica já existisse,
que é o cantato. Né? Depois a gente também pode falar um pouco mais sobre elas, quando a gente falar do Burroughs. Né? Beleza. Então são esses três escritores, Jack Kerouac, Allen Ginsberg e o William Burroughs. Então, de cara, a gente já vê que na literatura beat teve o surgimento do texto tanto poético quanto de prosa. De prosa, sim. Deve ter essa Qual foi diferença. assim, como é que eu vou dizer isso? A carga máxima da produção foi mais poesia ou prosa? Foi mais poesia. Por conta até da emotividade do movimento. Exatamente, exatamente. Mas, assim, curiosamente, a obra mais conhecida é uma obra em prosa. Né? No caso, não seria Almoço, seria On the Road, né? Que é Pé na Estrada aqui no Brasil. Né? Seria a obra mais conhecida. Né? O movimento beat vai ter predominantemente poetas. Né? O Allen Ginsberg, você vai ter também o Gregory Close, né? que é um outro poeta que se junta a eles em 1950. A gente pensa nos anos 50, anos 60, quem ainda está vivo nessa época? Quem ainda está vivo, só que eu lembro, assim, só essa época é a época do Woodstock, né? E é bom você citar isso, porque a geração beat meio que vai servir de alimento intelectual, né, para os hippies. Tem uma ligação muito forte entre a contracultura dos anos 60. Digamos que seja o livro de cabeceira dos hippies seria a aula beat. Exato. E tem alguns documentários que você vai ter depoimentos falando disso, né, de gente ligada à contracultura, né, como Ken Kesey, né, que é também um escritor muito importante da contracultura, né, o pessoal dos Merry Pranksters, né, que é outra questão também dentro da contracultura dos anos 60, que vai falar muito dos beats. Vamos dizer, não, realmente todo mundo era influenciado por eles, de alguma forma. Os beats também são conhecidos como beatniks. Né? Seria um termo que surgiu depois, né? Em 59 mais ou menos. Eu acho que até a Jovem Guarda tem alguma banda que começou com o nome dos beatniks. Sim. É uma banda underground, assim, mais underground, mais desconhecida, né? E eu não sei nada delas. Você citou aí, eu me lembrei do nome, né? Eu já vi a capa. Acho que Rita Lee falou isso numa entrevista. Foi, né? É alguma banda famosa, tipo o The Clevers começou, os Fevers começaram como The Clevers, eles tinham essa mania de trocar nome. E tinha uma dessas bandas da Jovem Guarda famosa que era os Beatniks. Quem souber ligar aqui pra rádio para me ajudar, pode me ajudar. São bem-vindos, a ajuda sempre é bem-vinda. Mas assim, a gente falou já 4 vezes a palavra contracultura. Explicando para os nossos ouvintes o termo. E beat ele já sabe o que é. É a batida alegre, é a poesia marginalizada, é a poesia de viagem, a beatitude, né? E a beatitude. E como já está bem montado no nosso esquema mental, é o livro de cabeceira da geração hippie. Sim, que o ano passado, 40 anos de 40 anos movimento de Woodstock. No ano de 68, que mudou o mundo. Sim, exatamente. Né? Pelo Woodstock por muitas outras coisas. Né? Tudo, moda, comida, atitude, o jovem chegou lá. Exatamente. O Brasil, que eu digo, em 1968, né? Ditadura militar. O Brasil era repressão, né? Repressão total, AI-5. E contracultura seria? Contracultura é um movimento que vai de aproximadamente 64 até 69, que é quando acontece o Woodstock, né? Que seria o ponto alto, seria o ponto alto, né? E contracultura nada mais é do que pensar e se comportar de uma forma que não se seja dogmático, né? Que incorpore ao seu comportamento, ao seu pensamento, a máxima de que a única constante é a mudança. Né? Claro que você vai ter alguns pontos que sistematizam isso. Né? Por exemplo, vai ser um movimento que prega essa liberdade, né? De ver o mundo com mais tolerância, enfim, com mais criatividade. Aí você vai ter também a solidariedade, porque
os movimentos contraculturais, eles vão pregar troca de ideias, né? Essa troca de informações, de diálogo, sempre vai ter muito isso. E, claro, ele vai desafiar, ele vai propor novas questões, todo movimento contracultural, ele vai propor novas questões para a sociedade que surge. Né? Então, se a sociedade pensa de uma determinada maneira há muito tempo, ele vai tentar trazer novas questões, questionamentos. Né? E tudo isso se aplica aos hippies e se aplica a outros movimentos também da história humana. Né? É tanto que tem um escritor americano muito conhecido, né, e pesquisador também, chamado Timothy Leary, que ele cita alguns personagens que no seu tempo foram muito contraculturais. E entre elas a gente tem Sócrates e tem Jesus Cristo também. Né? Pessoas que trazem questões novas para o seu tempo. Né? Então a contracultura seria esse movimento. Assim, historicamente, se a gente for falar didaticamente, né, seria esse movimento que vai de 64, mais ou menos, até 69. Seria o movimento hippie, seria o maio de 68, né, seria a nova esquerda americana, seria o Black Power, né, seria o rock and roll, a psicodelia, né, então tudo isso está no bojo da contracultura. Interessante você falar de Jesus como outra cultura, o Evangelho de hoje fala disso, né? Tem a parte de Lucas para a gente ser como as crianças. Sim. Outra cena também que é contra a cultura é o julgamento de Madalena. Sim, pecado, exatamente. A primeira pedra. Perfeito, a sua comparação é perfeita. A literária encaixa também. Exatamente. Muito bem. Me diz agora, Regis, a sua formação. Os ouvintes podem perguntar, que esse cara que está falando, ele vem de onde, o que é que ele faz? É outro professor, Ivan? E aí? Regis Gomes Gonçalves filho de Fortaleza? Filho de Fortaleza, sim. E formado em letras, né? Pela Universidade Estadual do Ceará. Tem também uma banda, né? De rock, e pesquiso já há uns 5 anos, mais ou menos, 5 anos, 6 anos, a cultura jovem como um todo. Né? Foi assim que descobri os beats, foi assim que descobri melhor o movimento hippie, né? O rock and roll também. É uma área boa para pesquisa? É uma área excelente. Né? É fértil? Extremamente. Porque tem certas áreas da nossa área que é ruim de procurar, né? Exatamente. Assim, tem a dificuldade de ter muitas referências estrangeiras, né? Uhum. Às vezes fica difícil conseguir bibliografia. Tem essa dificuldade, sim. Você vai ter que trabalhar com traduções. Mas é bom. Sim, muito rico. Aprendizado em inglês aí. Vai-se embora. 30 de setembro, quarta-feira, depois de amanhã, você vai estar no Centro Cultural, no Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste, mais uma vez avisando que não paga nada. Muita gente pensa, aquele prédio chique, bonito, com ar-condicionado e tal, deve custar uma fortuna. Não. Totalmente aberto a qualquer pessoa, né? E aqui no cartão tem dizendo assim: leitura de textos dos autores da chamada Beat Generation, ou a ela relacionados, entremeada de exibição de vídeos, músicas e fotos, um diálogo entre literatura e outras formas de arte. Então vai ser bem legal. Aí eu queria que, já que a gente está em rádio, né, vamos puxar a brasa e a sardinha junto, tudo para a literatura e para a música. Eu tenho uma música beat e um pouco da música black, que era uma música marginal, né? Sim. Elvis, quando começou, as mães enlouqueceram e quebra o disco, toca fogo no disco, porque esse cara rebola demais. Exatamente. E do mesmo jeito foi com a literatura. Sim. Houve um choque. Como tudo que é novo. Sim, como tudo que é novo, como tudo que traz provocações. Né? Tem essa ligação com rock and roll, né? Como você colocou. Porque
os dois movimentos eles surgem na década de 50. Né? A primeira gravação do Elvis é de 53, né? Junho de 53. Né? Ele gravando pela Sun Records, né? Ainda lá em Memphis. Então, o que a gente percebe? Olhando esses dois movimentos que surgem praticamente na mesma época. Jovens. São movimentos jovens e são movimentos que mostram que a sociedade americana da época estava se modernizando, né? Quer dizer, estava necessitando, já que as próprias instituições estavam se modernizando, né? E a economia estava crescendo, precisava de novas visões de mundo, novos comportamentos, né? E aí surge o rock, aí surge os beats, né? Enfim, é uma sociedade que está se modernizando, que o preconceito racial, que a questão da mulher, né? Do machismo, ele é colocado em pauta, né? Então, tudo isso participa de um mesmo momento. A gente tinha relações extremistas, né? A família americana era rígida. Sim, exatamente. Os jovens, eu lembro do Globo Repórter sobre a Jovem Guarda, que a Vanderlei dizia assim, até o corte do cabelo dos filhos. Exatamente. Era aquela escovinha Exatamente. de lavar roupa. A família era rígida, o papel do pai totalmente centralizador, rígido. O sim é meu aliás, o não, né? E quem dava o sim era a mãe. A mãe era a intercessora do filho através do pai. As relações aí vem a mudança da música, do cinema com o nome do rapaz. Você vai ter o James Dean. Você vai ter o Marlon Brando. O jeans, a jaqueta. Exatamente. Enfim, quando a juventude cria voz, e eu vou deixar vocês ouvindo uma música com Bob Dylan, que foi a primeira canção, Highway 61, e eu volto depois do comercial, enquanto o Regis reabastece aqui, o Manuel Regis reabastece essa garganta com água, e a gente vai falar mais sobre o que é que vai acontecer quarta-feira, de maneira assim, bem longe, para o pessoal ficar com gostinho de quero mais. Beleza? 9 horas e 28 minutos, FM Padre Cícero 104,9.